Você já teve a impressão de que parece que os homens estão mais femininos? Eles não têm iniciativa, eles não tomam mais, né, a dianteira em resolver as coisas. O chamado homem fraco, você já teve essa impressão? E com relação às mulheres, mulheres masculinas, mulheres muito fazedoras, mulheres que têm que resolver tudo, têm que dar conta de tudo. Será que a coisa está invertida, minha gente? Mulheres masculinas, homens femininos, polaridades invertidas. A gente vai falar sobre isso hoje aqui nessa live. Assunto importantíssimo. A gente não vai entrar nessa questão de gênero. A gente vai falar do comportamento, da postura masculino e feminino. Como que a gente volta para o que é saudável? Por que a gente está nesse lugar, né? De essa inversão de polaridades. É disso que a gente vai falar hoje. Esse assunto é tão importante e ele afeta tantas pessoas, é o motivo de tantos conflitos, de tantos casamentos, de tantos problemas, até de problemas de saúde, como a gente vai ver aqui durante a live. Então eu vou te pedir um favor, porque assunto importante, live boa, live com conteúdo como essa, a gente compartilha. Então, aquela sua amiga que reclama que não tá conseguindo encontrar um namorado, que só tem homem frouxo, ou aquela amiga mesmo que tá casada e reclama que o marido não ajuda em nada, manda essa live pra ela, né? E você que sente que a sua esposa não te respeita, ela tá muito ali, ó, né? Fazendo, trabalhando, tensa e não te deixa assumir o seu lugar na relação. Então essa live ela serve para homem, serve para mulher, serve para quem tá solteiro, quem tá no relacionamento. Compartilhe com alguém que vai se beneficiar desse assunto, tá bom? Então vamos falar do porquê que isso acontece. Mulheres masculinas e homens femininos. Começando, né, sobre as mulheres masculinas, a gente pode ter muitas vezes essa impressão que, olha, tá difícil mesmo achar homens bons, homens que tomam iniciativa, homens que resolvem. E aí a gente até escuta a história do dedo podre, né? Ah, eu que tenho o dedo podre, sempre escolho mal. Tem a história do dedo podre. A gente também tem essa questão do homem que não se compromete, né? Homem que não quer compromisso. E aí a mulher fica achando que tem algo errado com ela. Então a gente vai entender o motivo por trás disso daí, né? E também na questão, a mulher que não encontra esse homem que se compromete, que toma iniciativa, que é resolutivo, aí ela precisa ser uma mulher forte, então, né? Ela precisa ser uma mulher forte, ela precisa assumir as rédeas. E aí como é que isso fica? A mulher trabalha demais, ela até dá conta, né? Ela dá conta, porque a mulher tem a capacidade de fazer muitas coisas e fazer bem, mas vem um preço, né? Da mulher que trabalha demais. Aí ela tem que ser forte e fica estressada e tem uma série aí de consequências. Tem o burnout, tem a questão de cair o cabelo. Muitas mulheres têm queda de cabelo de tanto estresse porque trabalham demais. Tem aquele cansaço logo quando você acorda, né? Aquele momento que era para você estar mais tranquila, porque teve uma noite de descanso, não. Já acorda com a sensação de cansada. Essa sensação de que tudo eu nessa casa, se eu não resolvo, ninguém mais resolve. Todas essas são características dessa mulher que trabalha demais, essa mulher que está no masculino e que tem que ser muito forte para dar conta. Aí a gente já fica como? Sem paciência, já fica irritada com tudo. Todas essas são características da mulher que está no masculino, que está nessa polaridade invertida. E o preço vem, né? A gente até vê que hoje tem as mulheres empreendedoras, donas do próprio negócio, autônomas, tem as mulheres que também concursadas, enfermeiras, professoras, mulheres que trabalham demais, trabalham em 2 turnos. Todas elas entram nesse perfil aqui, né? De mulher forte, e aí a consequência para o físico, para o emocional vem. E muitas comentam isso, né? Olha, eu não posso contar com meu companheiro, por isso que eu tô tão sobrecarregada, por isso que eu tenho que trabalhar tanto. E eu que pago as contas lá de casa, ou eu que pago a maioria das contas,
e a mensalidade da escola das crianças está nas minhas costas e assim por diante, né? O aluguel. Muitas mulheres se identificam com esse perfil aqui. E aí é aquilo, você chega em casa ainda, tem as tarefas do dia a dia para fazer e essa questão do meu companheiro não me ajuda. Ele tá sentadinho lá, porque aí entra na questão do homem feminino, o homem fraco, o homem que não toma iniciativa, o homem que não ajuda. Aí que surgem as discussões e os problemas. Então, nessa live aqui, a gente vai falar do motivo pelo qual a mulher tá assim, o motivo pelo qual o homem se comporta assim. E veja só, né? A mulher que tá no masculino já fazendo demais, muitas vezes ela já chega em casa até como? Brigando com esse marido que não tá fazendo nada, que tá sentado ali na televisão. Às vezes porque ele já tem um trabalho, chegou em casa também tá cansado, ou às vezes nem tava trabalhando, né? Mas a mulher já chega como? Brigando com esse homem dentro de casa, gritando com ele. Aí você já vai vendo as disfuncionalidades, né? Quando você chega em casa falando alto com seu marido, com quem você se parece? Com quem que ele te associa aqui dentro? Ele te associa com a mãe dele, né? Porque é a mãe que dá bronca. Então, você vê como uma questão já leva a outra e já vai todo mundo saindo do lugar? Porque sim, minha gente, geralmente uma mulher masculina que tá no masculino, ela combina muito bem com um homem que tá no feminino. Porque as polaridades se completam, né? A mulher que é fazedora demais, ativa demais, ela tá com um homem que é mais passivo. 99% dos casos. E aí a mulher masculina já fica nesse lugar, né? Ela reclama, ela fala, ela chama atenção, ela é mandona, ela é invasiva, ela não respeita o lugar do outro, porque ela tá na polaridade masculina, o homem que é invasivo, né? O homem é invasivo. Lembra lá do símbolo da mulher e do homem? O homem é penetrativo, a mulher é receptiva. Então, viu como tá tudo invasivo? E muitas vezes você pode estar se identificando nesse lugar aqui, né? E aí é até aquela questão, atendendo algumas pessoas, algumas clientes, a gente faz uma continha, né? De você trabalha fora, o seu marido também trabalha fora. E você quer uma casa impecável quando você chega à noite? Você quer que ele tenha colaborado com você? Será que isso é razoável? Será que isso não precisa ser combinado? É uma das coisas que a gente tem que analisar também. Porque um dos exercícios que a gente faz dentro dos atendimentos é o da roda das funções. A gente precisa voltar mesmo a fazer o exercício no papel, né? Você é filha, você é mãe, você é esposa, você é profissional, você é dona de casa e você tem aí, né, 100% da sua bateria para distribuir dentro de todas essas funções. A mulher que trabalha demais, ela dá conta de ter a casa impecável como se ela não trabalhasse? Não, né? Então você vê que a gente tem que analisar como a gente distribui o nosso tempo dentro das nossas funções, comunicação aberta dentro do relacionamento e trazer para a realidade. Será que eu posso esperar que a minha casa esteja impecável como ela estaria se eu não trabalhasse fora? Será que eu posso cobrar isso do meu marido? Então a gente precisa analisar essas questões. E fazer esse exercício da roda das funções ajuda muito, né, as pessoas a enxergarem. Poxa, talvez eu esteja falhando um pouquinho aqui na minha função como mulher, como mãe. A gente precisa trazer a questão para o nosso lado, né? Uma questão de autorresponsabilidade também. Mas vamos falar desse momento, né? O que levou essa inversão de papéis, essa inversão de lugares nos relacionamentos que nos afetam tanto. A gente vai agora falar dos motivos de tudo isso acontecer. E a gente tem que voltar lá para a Revolução Industrial, né? Porque antigamente, como que acontecia? As pessoas tinham mais a questão da família próxima, o homem trabalhando e trazendo sustento para a família, muitas vezes no campo, muitas vezes numa plantação, muitas vezes numa cidadezinha pequena. Aí a família ela era mais unida. A esposa ali com os filhos, mais voltada para o trabalho de casa, para as necessidades ali da família,
E o homem trazia o seu sustento, tinha o seu pequeno negócio, tinha a sua plantação, e a família tinha essa estrutura, né? Mas quando veio a Revolução Industrial, o que aconteceu? A Revolução Industrial, ela tirou os homens de casa, ela tirou o pai, ela tirou o convívio e tirou até essa questão, né? O homem, ele trabalha 30 dias para então ele receber um salário. Ele não traz o resultado do seu trabalho para casa, não é uma coisa concreta. E aí a família fica sentindo essa falta do homem, né? O pai, ele é o quê? Ele é um pagador de boleto. Ele fica longe, ele fica ausente, ele trabalha, o resultado só vem no final do mês, mas vem um papelzinho e ele paga boleto. O pai é um pagador de boleto, a gente não convive. E tudo isso gerou uma lacuna, né, gente? O pai ausente, o pai cansado, que trabalha demais, o pai enfraquecido, que trabalha demais e muitas vezes sem um propósito, sem uma alegria. Será que isso mexeu na estrutura da família? Será que isso afetou a visão da esposa? Será que afetou a visão dos filhos? Com certeza afetou. E depois, mais para frente, a Revolução Industrial tirou até as próprias mulheres de casa, né? Mas a gente olhando para esse momento aqui do pai, do chefe de família saindo ali dessa estrutura, é claro que isso tem um efeito na esposa e nos filhos. Nós, como filhas, vamos falar aqui, quem aqui se identifica nesse perfil de filhinha do papai? Apaixonadas pelo pai, super próximas ao pai, meu pai é meu herói. Você já pensou, já disse essas frases? Vamos analisar aqui, emocionalmente falando, o impacto de ter visto seu pai trabalhando demais, de ter visto seu pai cansado demais. Isso teve um impacto em você lá na sua infância, isso te impacta até hoje, tá? Nós, como filhas, na ausência desse pai, a gente sentiu essa ausência, a gente percebeu isso. E a gente percebe o que nos atendimentos e nas questões, né, do desenvolvimento da infância. Quando a menina percebe essa ausência do pai, que está trabalhando, está cansado e tem essa questão da falta de energia, da falta até de propósito e satisfação na vida, o que a criança faz? A criança tem duas reações, né? Ou o meu pai é um herói, ou o meu pai é um lindo, e eu me compadeço desse pai que trabalha demais e quero salvar ele, quero trazer algum alívio para o meu pai, porque eu vejo ele enfraquecido e aí já tomo o lado dele. Quando a gente toma o lado de alguém, dos nossos pais, a gente toma o lado de quem a gente acha que precisa mais de apoio, de quem a gente vê enfraquecido. Então, se você viu o seu pai cansado, se você viu o seu pai trabalhando demais, nessa admiração, nesse amor da criança, a gente toma o lado do pai. Ou o outro extremo, né? Também tem a questão de ficar com raiva de um pai ausente. Raiva do pai ausente. E aí entra a mãe na história, porque muitas vezes se a mãe reclama desse pai que é ausente, aí a menina já fica com essa percepção ruim. Então, existem essas duas percepções, né? O meu pai é um herói, eu tenho que admirá-lo e colocá-lo num pedestal. Ou eu tenho... E é aquilo, se eu coloquei o meu pai no pedestal, né? Nenhum homem é bom como o meu pai. Se eu coloquei o meu pai nesse lugar onde eu tenho raiva do meu pai, nenhum homem vai ser bom, porque nem o meu pai foi bom. Então, isso já cria todo um conflito da mulher, da menina, com o masculino. Porque todos nós somos feitos da polaridade feminina e masculina. Pai e mãe, isso nos trouxe à existência. E aí a gente tem, né, a nossa polaridade dominante. Eu sou mulher, a minha polaridade dominante é a feminina dentro do que é saudável. Mas eu também preciso da força e da admiração do meu pai, né? A gente observa isso nas constelações familiares. E quando eu tenho esse masculino, essa referência de masculino comprometida aqui na minha frente, eu tenho que me fazer muito masculina. Eu tenho essa polaridade masculina para compensar o que eu não tive do meu pai. Ou porque eu vi o meu pai como um homem que precisava de mim, ou porque eu fiquei com muita raiva desse meu pai, porque ele foi ausente, porque ele abandonou, porque ele traiu. E aí eu venho por esse lugar de
de não deixar o masculino se aproximar. Eu assumo o lugar do masculino por amor ou por raiva. E com tanto masculino dentro de mim, eu saio da minha polaridade. Aí vem todos esses comportamentos e essas dores que a gente descreveu no início da live. Se você chegou aqui agora, essa live vai ficar gravada para você assistir depois esse trecho, né? E como que a gente sabe que uma mulher está no masculino? E é nessa questão de compensar o pai. Uma mulher que trabalha demais, uma mulher que faz demais, uma mulher que estuda demais, uma mulher que sempre está comprando livro, que sempre está estudando, que sempre está comprando curso, ela está compensando o que o pai não pôde ter. O pai que estudou pouco, o pai que não terminou a escola, ou o pai que tinha questões no trabalho. Aí vem essa mulher, não, eu tô na polaridade masculina aqui, eu tô compensando por amor ao meu pai. Eu trabalho demais, não paro um segundo e estudo demais. Por quê? Porque tá na polaridade masculina. Até aqui, tá fazendo sentido pra você? A gente tá falando de questão profunda, né? Essa live é pra falar, assim, de questões profundas. São essas as origens, as raízes desse comportamento. E aí temos também, né, a questão inversa. Essa foi a forma que a mulher reagiu à ausência do pai. Mas o pai também foi ausente para quem? Esse pai que trabalhava demais? Ou esse pai que foi embora? Ou esse pai que faleceu? Mas aqui, né, independente do motivo pelo qual o pai foi ausente, isso também teve um impacto no menino, no homem. Qual foi o impacto da ausência do pai neste menino, neste homem? O homem filhinho da mamãe, né? Assim como tem a filhinha do papai, que hoje está no masculino, tem o filhinho da mamãe, que não tomou o masculino também, não tomou a força do pai, não pegou o pai como referência para ter isso dentro dele. E aí, veja só, né? O meu pai ficou ausente por algum motivo, a minha mãe teve que ser uma mulher forte, que a gente estava descrevendo aqui até agora. Minha mãe foi essa mulher forte. E eu aqui, homem, vi isso. Eu não aprendi as referências masculinas e eu vi só a minha mãe sendo forte. Aí, o que o homem, o que o menino faz também por amor? Porque é tudo por amor. É disfuncional, mas é por amor. O menino, ele se coloca nesse lugar de marido da mãe. Eu compenso a ausência do meu pai. Eu dou apoio para minha mãe. Eu dou apoio emocional para minha mãe. Eu fico aqui do lado dela. É desse movimento aqui que se compõe um homem que está no feminino. Faz sentido para você? Aperta o coraçãozinho aqui para eu saber que tá fazendo sentido para você. Ou deixe sua dúvida, seu comentário, sua opinião aqui nos comentários. Os homens femininos, então, foram afetados porque tiveram que ficar ao lado da mãe na ausência do pai. E aí, hoje, quais são as características desse homem feminino? E o que fez ele chegar nesse lugar, né? Eles não passaram tempo com o pai, eles não tiveram esse aprendizado, essa admiração, essa troca. Você vê, né, os homens, o pai brincando de lutinha com o filho. Isso é muito saudável, gente. Porque homem é homem, né? Homem tem testosterona, homem tem agressividade. Pai e filho estimulam isso um no outro. É tão bonito você ver o pai que tá ali limpando um carro, consertando um carro, ou mexendo em alguma coisa da casa mesmo, um homem que se mete a carpinteiro, se mete a mecânico, passa o tempo com o filho, ensina isso pro filho, isso é bonito. E isso se perdeu com esse pai que trabalhou tanto, esse pai que faleceu cedo, esse pai que foi embora. E aí o menino não passou esse tempo com esse pai, não adquiriu esses incentivos, esses ensinamentos e até essa provocação que vem de uma simples lutinha que um pai tem com o filho, né? Ensinando limites, ensinando como regular sua força, ensinando como ser um homem. E olha que interessante, né? Esse menino também ouviu muita reclamação do pai, então fica difícil ele amar o pai e aceitar o pai dentro do coração dele, porque a esposa muitas vezes ali reclamando do marido, né? Ah, o seu pai isso, o seu pai aquilo, o seu pai me deixou, o seu pai me traiu. Esquecendo que o pai, o marido dela, né? O marido dela é uma coisa, o pai do filho dela é outra. São questões diferentes, mas as mães fazem isso. Muitas vezes
elas fazem isso, elas mancham a visão que os filhos têm dos pais. Não é verdade? E aí vem as consequências depois. Como é que eu tomo a força do masculino dentro de mim? Como é que eu fico na minha polaridade? Eu que sou homem. Complica mesmo. Então, olha que forte essa questão, né? A mulher, ela sabe ser mulher. E aí a mulher, ela tem um filho homem. Aí a mulher, ela pode ensinar o seu filho, sim, ela pode ensinar o seu filho a ser um bom menino. Seja obediente, meu filho, seja limpinho, né? Seja educado, seja carinhoso. A mulher pode ensinar para o filho o que ela sabe. Mas o menino só vai se transformar num homem mesmo, num homem masculino, um homem forte, homem com iniciativa, homem com finalização, homem com agressividade saudável. Ela não pode ensinar isso para o filho. Quem vai ensinar isso para o filho? O pai. O pai ou outros homens que vão servir de referência na ausência desse pai. É assim que um homem aprende a ser homem, com outros homens, não com a mamãezinha dele. Olha que sério. E é verdade, se você analisar aí os casos que você conhece, você vai ver como faz sentido. Veja também que a mãe, muitas vezes tem essa questão, né? A mãe já tá se sentindo sozinha, ela já tá se sentindo desamparada. E aí fica fácil, fica confortável querer esse filho perto para suprir esse vazio emocional. Isso acontece muito. E a mãe naturalmente quer o filho perto, porque a mulher ela é acolhedora, ela é cuidadosa, esse é o jeito da mulher amar. O pai já tem um jeito diferente de amar, é importante a gente entender isso. A mãe, ela acolhe. O pai, o que ele faz? O pai joga a criança para cima e a criança gosta e acha engraçado. A mãe é acolhedora, o pai é desafiador. Então, a gente aprende coisas diferentes com o pai, aprende coisas diferentes com a mãe. E se a gente não teve esse acesso ao pai, deixa de aprender essa questão. Principalmente os homens que, dentro da polaridade masculina saudável, vão ser dessa forma, penetrativos, fortes, indo atrás de conquistas no trabalho e sempre um desafio atrás do outro, usando a sua força, convivendo com outros homens. Isso se aprende com o pai, isso se aprende com o masculino. A mãe é perto, cuidado. O pai é conquista, é ir lá fora, é ir trabalhar. E veja só, né? Não tive o meu pai perto, eu homem. Não tive o meu pai por perto, não cresci com ele por algum motivo. E aí o que acontece também? Aprendi só com a minha mãe, só tive a referência da minha mãe. Vi a minha mãe fazendo tudo e posso até ter essa questão. O meu pai podia estar ausente e chegando ali em casa à noite, ele ficava só sentado no sofá, não ajudava com nada. Eu fico com qual referência? A mulher faz tudo e o homem não faz nada. E essa mãe faz tudo por amor também, né? Então, imagina, o menino aprendendo isso, já não aprendeu a ser homem por causa desse pai ausente, ou esse pai que foi embora, ou esse pai que morreu, e via a mãe fazendo tudo. Então, quando esse homem crescer, ele vai procurar uma mulher como? Ele vai procurar uma mulher parecida com essa mãe que fazia tudo. Aí você já entendeu quais são as dinâmicas que se repetem? Porque as dinâmicas se repetem. A mulher fazedora que faz tudo, porque ela viu a mãe fazendo tudo. O menino que não faz nada para ajudar, porque ele não aprendeu, ele não teve essa referência paterna e ele já está acostumado a ver uma mãe que faz tudo mesmo. Aí as dinâmicas se repetem, né? E aí vamos falar um pouquinho mais dessa questão do homem feminino, né? O homem feminino, ele, como a gente falou, ele tá sem iniciativa, porque precisa de testosterona para ter iniciativa. A testosterona também traz a finalização. Então, por isso que esse homem não se movimenta muito, porque a testosterona dele tá baixa, né? E ele quer ficar ali juntinho da mãe, ele quer, porque por amor, ele viu essa mãe sofrendo, ele viu essa mãe sozinha, então ele quer ficar ali pertinho para servir de consolo dela, né? E aí, mesmo às vezes, a gente fala muito isso dentro das terapias, né? Muitas vezes, mesmo casado, esse homem feminino, ele escolhe a mãe, em vez de escolher a esposa.
escolhe a mãe em vez de escolher a esposa. Não necessariamente. Aqui a gente está falando de polaridade, Maíra, a gente está falando de polaridades, né? A gente tem a polaridade. Eu sou mulher, a minha polaridade mais saudável, o mais natural para mim é ficar na polaridade feminina, fazendo coisas do feminino. Em alguns momentos eu preciso ser masculina no sentido de ir lá, trabalhar, resolver, desafiar, me exercitar. Mas a minha polaridade natural para eu ficar bem é a feminina. Quando isso está invertido, isso não tem a ver com preferência sexual, isso tem a ver com a forma de se posicionar no mundo dentro do que é saudável. Porque homem e mulher têm constituição diferente, têm hormônios diferentes. Tem a questão da mulher ser cíclica, porque a gente menstrua, e o homem não, o homem tá bem o mês inteiro. Aí eu quero ser forte como um homem, fazer tudo que um homem faz, porque eu tô compensando alguma questão lá de trás do meu pai, eu vou ter doenças até dos órgãos reprodutores. Então a gente tá falando mais nesse sentido, a gente não tá falando de homossexualismo. Mas dentro de uma constelação familiar, quando o homossexualismo é um problema para a pessoa, é uma questão que a pessoa traz dentro de um atendimento terapêutico, a gente tem ferramentas para olhar para isso. E aí essa relação com pai e mãe também afeta em questões de homossexualismo. É bem interessante. Mas é uma coisa que a gente faz mais dentro de um atendimento individual, ok? Então, falamos aqui do homem feminino, do porquê que ele tá no feminino, né? Da mesma forma, a mulher, vamos voltar para a mulher masculina, né? A mulher que teve essa questão lá de trás, de um pai ausente ou de um pai enfraquecido, por falta de propósito, por trabalhar demais, por ter um cansaço excessivo. Essa mulher também fica com uma referência de que ela tem que fazer demais. Eu aqui no automático, fazendo, trabalhando, estudando, fazendo um monte de curso, eu estou revivendo a ausência do meu pai. Então veja só, né? Tudo é repetição de padrão, tudo é repetir o jeitinho que você viu as coisas acontecerem lá atrás. E como eu falei dessa questão, né? Vamos entrar agora no que é saudável, né? Como que seria o saudável? O saudável seria, minha gente, a menina, a gente precisa do pai e da mãe, se desenvolve, legal. A gente tem que ter acesso aos dois. Mas a menina, ela aprende a ser mulher com a mãe. E o menino aprende a ser homem com o pai. Aí, que características são naturais para cada um dos gêneros? A mulher, para desenvolver, inclusive, os hormônios que fazem bem para a saúde da mulher, a progesterona, por exemplo. Como que a mulher fica no feminino, fica na sua polaridade natural e desenvolve mais progesterona, que é o que vai fazer ela não sentir cólica durante a menstruação, é o que vai fazer ela estar bem regulada em todos os seus ciclos, em todas as fases do mês, e vai fazer ela estar estável em sentido emocional, estável em sentido físico, e afeta também na nossa espiritualidade. A mulher, para estar bem, ela precisa cuidar, a mulher precisa ser acolhedora, a mulher tem que ter esse ritmo desacelerado. A mulher, ela tem a questão da sedução, porque a mulher é bela, a mulher remete ao belo, e a mulher tem essa questão de ser atrativa, como uma flor que atrai, a mulher atrai também. E a mulher é cuidadora, ela é cuidadosa. Tanto, gente, que pensa lá no útero. O útero é acolhedor, o útero é fofinho. A estrutura da mulher é assim. A mulher é bela, a mulher ela tem uma calma, uma serenidade que favorece a vida. Pensa numa mulher que engravida, por exemplo, a sementinha ali para a vida acontecer dentro dessa mulher, essa mulher tem que estar nesse lugar calmo, esse lugar feminino. E aí, o que acontece? Quando eu sei que eu tô grávida, eu tenho que ter essas características do feminino bem desenvolvidas dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho uma vida acontecendo aqui dentro de mim e o bebê sente tudo que a mamãe sente.
Então, a mulher, ela tem que ter essa sabedoria, essa paciência, esse feminino desenvolvido para dar conta do mistério da vida. Eu amo essa frase. A mulher dá conta do mistério da vida. Para o meu filho se desenvolver aqui dentro de mim, eu não posso ficar preocupada. Será que vai morrer? Será que vai dar certo? Será que vai nascer com problema? Eu fico aqui calma, eu me alimento bem, eu me cuido, eu descanso. Aí essa vida acontece dentro de mim. É isso que uma mulher no feminino faz. E se a gente volta para as nossas origens, pensa lá na sua mãe, pensa lá na sua avó, pensa lá na sua tataravó. As mulheres anteriormente, elas tinham esse estilo de vida. Elas tinham esse estilo de vida mais calma, a questão do autocuidado, a questão da beleza, a questão com a casa, a questão de cuidar dos filhos. E aí a mulher tinha mais saúde. A mulher não tinha tantas doenças como a gente tem hoje. Hoje, eu, com 18, 19 anos, já tinha ovário micropolicístico. E muitas mulheres têm, né? Essas doenças, Marli, como você falou de menopausa antecipada, pode ser uma das consequências de estar vivendo na polaridade masculina na maior parte do tempo. Aí o corpo adoece, porque você não está respeitando os seus ciclos de menstruação, você está muito mais ativa do que você deveria estar, preocupada, estressada. E aí o que acontece? O corpo chama a sua atenção. E aí vem vários distúrbios, inclusive muitas vezes de uma menopausa antecipada. Porque a gente está mexendo com a questão dos nossos órgãos reprodutores, da nossa energia vital. Então, olha como é sério isso, né? Se eu não estou fazendo o que é bom para uma mulher, tá bem reguladinha, tá saudável, tá aqui em paz, porque para você ser um vaso para a vida, você tem que estar em paz, você tem que estar em calma, você tem que ter organização, beleza, cuidado, descanso. Vai aparecer as doenças, vai aparecer essas dificuldades. É óbvio, como faz sentido, fui sim a vida toda. Então, aí as doenças aparecem para pedir pra gente desacelerar. Porque não tá acontecendo a progesterona aí dentro de você não tá estimulando essa progesterona, né? E aí, veja só, se a mulher se sente bem quando ela cuida, o que a mulher faz hoje? Vai trabalhar 12 horas por dia. Ou ainda pega ônibus, pega trem, fica no trânsito. Essa mulher tem o prazer de cuidar dos próprios filhos? Não, ela põe numa creche. Então ela já não gera progesterona, porque quando eu cuido de criança, quando eu cuido dos meus filhos, eu tenho progesterona, eu me sinto bem, eu não fico com cólica. Então você viu como a gente mexeu mesmo na ordem natural das coisas? A mulher também que está nessa polaridade masculina, a mulher masculina, ela não se permite ser vulnerável. Porque ela vê tudo como uma ameaça, ela não aprendeu a confiar, ela não aprendeu a relaxar, ela não aprendeu a ser cuidada, ela não aprendeu a sentir prazer. Por exemplo, a intimidade sexual precisa de vulnerabilidade. Para eu sentir negócio, eu preciso estar relaxada, eu preciso confiar no outro. Mas a mulher masculina, ela não consegue fazer isso. Aí vem até os traumas da sexualidade. E também é um jeito de ter ocitocina acontecendo dentro de nós mulheres. Então imagina, não cuido dos meus filhos ou nem tenho filho. E aí tô na polaridade masculina, não consigo sentir prazer, porque eu não consigo relaxar nunca na minha vida. Não consigo ter nem atividade sexual. Aí tenho traumas. E aí vem as doenças, aí vem o excesso de peso. Aí vem as compulsões. Aí que eu vou comer demais ou eu vou comprar demais. Olha como esse assunto aqui é profundo e sério. Então, gente, se você está se identificando nessa questão da mulher masculina e é um problema da sociedade no geral, é uma coisa para você olhar. Porque olha como afeta várias áreas da sua vida. Olha como afeta. O homem, vamos falar do que é saudável para o homem? Para você compartilhar também com o seu companheiro, com algum amigo, e para você avaliar também como é que está a situação aí em casa. O homem, o que é saudável para o homem masculino? O homem que está ali com a masculinidade dele, está na polaridade certa. O que é bom para o homem? O que é natural para o homem? O homem, ele é o cara que eu falei, pensa lá na flechinha para cima. Pensa lá na flechinha para cima. O homem, ele é ativo.
O homem é penetrativo, ele toma iniciativa, ele finaliza projetos e isso que traz testosterona para ele. Ele tem uma agressividade, o homem tem agressividade, ele tem força para dar conta das coisas difíceis que ele tem que fazer. Pensa lá, né, nas gerações anteriores, os homens que trabalhavam pesado em plantações, em construções, né, carpinteiros e várias outras profissões que precisam de força. O homem tem mais força que a mulher, isso é natural, isso é bom, porque o homem é do fazer, o homem é do agir, o homem tinha que caçar, né? O homem tinha que passar muitas horas trabalhando e já trazia aquela caça, aquele resultado para a família. E isso fortalecia o vínculo familiar. Mesmo hoje, o homem saudável, o homem masculino, ele tem as características do fazer, agir. Ele é acelerado mesmo para ter resultado. Ele é provisor, porque o homem sente muito prazer quando ele provê, quando ele paga a conta. O homem saudável faz isso, tá, gente? O homem saudável paga a conta, fica a dica. O homem, ele é protetor. O homem, ele gosta de competição. E a competição é boa para o homem. A competição não é boa para a mulher. Mas a competição para o homem faz ele ter testosterona, faz ele ficar mais homem, faz ele ficar mais saudável, faz a circulação dele correr. E aí tudo flui melhor para o homem. Olha que beleza, um homem que tem testosterona e faz tudo isso aqui. Mas se a gente pensar lá na mulher masculina, né, ela tá mais nessa lista aqui que eu li para vocês do que esse homem. Olha como é triste. Pensando no homem saudável, então ele faz tudo isso aqui, aí ele tem testosterona, aí ele fica mais homem, aí ele fica mais protetor e trabalha melhor e depois volta para casa feliz. Pensa no homem que joga bola, por exemplo, né? O marido que joga bola, o marido que a esposa deixa ele jogar uma bola. Ele corre, homem quando corre, né? A mulher é assim, se a gente compete entre si, a gente fica estressada. Homem não, homem quando compete entre eles se estimulam mais, eles dão risada, eles se xingam, e isso é natural, isso é bom para eles. Homem tem essa coisa, né, desses parece até rituais de iniciação masculina, porque isso faz bem para eles, não faz bem pra gente. O homem tem essa questão assim, é aquela velha história, gente. Deixa o homem abrir o pote de maionese, porque ele vai ficar feliz que ele abriu o pote de maionese. O homem tem que se sentir útil na sua vida. E a gente tirou isso dos homens, veja só. Mas é o que faz o homem se sentir bem, é o que estimula o homem. O homem quer sentir que ele resolveu tudo. Ele quer ganhar o jogo, competir lá, fazer o gol, correr mais que o amigo. E quando ele chegar em casa para você, ele vai estar mais feliz porque ele fez tudo isso. E veja só como as polaridades estão invertidas, né? Se é bom para o homem fazer, finalizar, iniciar, quem faz tudo isso hoje? A mulher. Aí, veja só, as mulheres, né? Esses dias eu estava conversando com a colega, e ela assim, vamos chamar aí uns rapazes, uns meninos para sair, vamos organizar. Tipo, não, querida, não é a gente que organiza, não é a gente que toma iniciativa. Quanto de mulheres, esses dias eu estava assistindo uma série, a mulher pediu ele em casamento. É saudável isso? Não, não é saudável, porque a iniciativa tem que ser do homem, a conquista tem que ser do homem. Isso é saudável para a polaridade masculina. E a gente tem que respeitar isso, senão a gente colhe as consequências. Isso aqui, gente, não é uma questão de opinião, são fatos do que é natural e do que é saudável. O que é normal, eu já falei para vocês, se você já me acompanha aqui no meu perfil, você já viu que nem tudo que é normal é legal. Normal é o que está dentro das normas, é o que é comum. E às vezes o que é comum é muito doente. Então eu não quero o que é normal, eu quero o que é natural, o que é saudável. E aí, como eu estava falando, né, ó, a competitividade, toda essa atividade não é legal para a mulher. Porque o que a mulher precisa? A mulher, ela é acolhedora e ela precisa de acolhimento. Então, dentro do que é saudável, as mulheres se acolheriam, compartilhariam suas dificuldades e trocariam conselhos,
Se você voltar lá para as matriarcas, lá nas gerações mais antigas, acontecia-se mais isso, e hoje já não se acontece mais, né? As mulheres ficam aí competindo, e aí já tá preocupada. Não, aquela tá vestida mais bonita do que eu. Ai, não, aquela ali tá com a roupa mais cara do que eu. Ai, aquela ali não vou com a cara dela. Ai, porque ela fez isso, porque ela fofocou, porque... Mulher competindo, mulher trabalhando, trabalhando aí competindo o dia inteiro, não é saudável, não é saudável. Te deixa com, né, o cortisol elevado. E aí lascou, porque esse hormônio é ruim. Os homens no feminino, o homem que não tá lá com a testosterona em dia, o homem que não aprendeu a ser homem com o pai, o homem no feminino ele já se isola. Ele não tem essa troca saudável que ele deveria ter, essa competição saudável que ele deveria ter, esse estímulo. Porque as mulheres deveriam estar aqui discutindo os problemas das mulheres e se acolhendo. Os homens têm que estar lá juntos, se incentivando. Mulher se recarrega com mulher e homem se recarrega com homem. Depois, quando eles se encontram, aí tá todo mundo com a sua pilha recarregada e aí pode ter a troca entre homem e mulher que é saudável dentro do relacionamento a dois. Mas cada um precisa se recarregar com os seus, né? Mas o homem que tá o homem que tá com a masculinidade dele ferida, tá fora da sua polaridade, tá na polaridade feminina, esse homem se isola, esse homem é passivo, ele não tem metas, ele não tem planos. E aí, como é que vai estimular a testosterona? Não vai. Não tem amigos homens, não tem esse estímulo. Aí fica mesmo esse homem frouxo, homem fraco. E aí, veja só como isso é triste. Isso é triste. Os homens, gente, as estatísticas mostram que os homens morrem mais cedo. Os homens têm mais problemas cardíacos, porque eles têm toda essa energia contida que eles não estão gastando, né? Em metas no trabalho, em esportes coletivos, essa energia toda de desafio, esse ímpeto todo que seria muito natural para o homem, porque você pensa nos trabalhos braçais de antigamente, pensa em todas as conquistas, o homem ele é muito de desbravar, de conquistar e de expandir. Se o homem não está fazendo isso, ele vai perdendo a sua energia, ele vai se desfazendo por dentro. Aí que a gente vê na sociedade, homens que morrem mais cedo, homens cometem mais suicídio, homens procuram menos ajuda terapêutica, eles têm mais problemas cardíacos, como eu falei, tudo por conta dessa agressividade contida e essa polaridade que eles estão vivendo, que não é natural para eles. Não é natural para eles. E aí, o que a gente precisa para sair desse lugar, minha gente? Primeira coisa que a gente precisa é consciência. Porque a pior coisa é você estar vivendo ali e você achar que é normal. Como eu disse, do normal. É comum. Você trabalha aí demais, muitas horas, seja aí servidora pública, contratada, ou trabalhando no seu próprio negócio, você trabalha tanto, você se lasca tanto, você está tão cansada, você está com dor de cabeça, você está irritada, com um monte de problema de saúde, mas você olha para a mulher do lado, ela também está assim. Você conversa com a outra ali, ela também está engordando. Você conversa com a outra ali, ela também está com questão na mama, questão no útero. Aí você vai começando a achar que é normal, que tudo bem, é assim mesmo a vida. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você começa a ver um monte de mulher reclamando desses homens fracos e o próprio homem, né? Cada vez mais solitário, mais recluso, sem amigos, sem metas, sem querer crescer profissionalmente, sem querer assumir compromisso na família, você já fala assim, é a sociedade mesmo. Isso é normal. E a pessoa que está dentro do problema, muitas vezes ela nem enxerga que pode ser diferente. Então, caiu o fone aqui. A primeira coisa a fazer é tomar consciência, é se olhar no espelho. Se você está assistindo essa live aqui e você se identificou nesses pontos que eu falei, ótimo, porque tomar consciência é o primeiro passo. E aí, se você tomou consciência que está vivendo isso,
aí você precisa de um processo para conseguir sair dessa polaridade invertida. A gente também viu aqui a questão, né, de buscar apoio na polaridade certa. Então, se reúna, você mulher, se reúna mais com mulheres, procure a ajuda de uma terapeuta e compartilhe as suas questões. O homem, da mesma forma, buscar essa força, buscar essa orientação, buscar esse contato, essa testosterona toda com outros homens. E procure ajuda profissional para ter um processo para voltar para sua polaridade natural, né? As mulheres femininas e os homens masculinos dentro das suas polaridades naturais, para terem os hormônios certos estimulados, produzidos, para voltar a essa saúde física, emocional, espiritual. Vamos voltar para as nossas origens, vamos aprender com as gerações anteriores, porque o que a gente está fazendo agora não está funcionando, né? E aí você sabe, você que já me segue aqui, você sabe que eu sou terapeuta, a maior parte do meu público é feminino, e é claro, eu atendo ambos os sexos, né? Mas eu trabalho especialmente com a mulher, que se viu nesse lugar. Eu já me vi nesse lugar. Eu, Ana Carolina, já me vi nesse lugar. Trabalhando demais, cansada demais. Eu moro em São Paulo. Gente, eu cruzava essa cidade inteira. Eu tinha tantos projetos. Tinha o meu trabalho que já era cansativo como professora há muitos anos com a educação infantil. E tinha vários projetos e fazia trabalho voluntário com outros idiomas e cruzava a cidade. Eu tive que sair desse lugar da mulher fazedora, da mulher que está na polaridade masculina. Gente, hoje eu postei foto no meu perfil, nos meus status, se você for lá você vai ver. Sem uma maquiagem, cansada, até a forma como eu me vestia era mais masculina. Sempre irritada, sempre dando patada nos outros. Chata. Falar pra você que eu era chata. E eu tive que enxergar, tipo, meu Deus, eu sou muito apegada com meu pai. O meu primeiro insight, quando eu fiz a minha análise de comportamento, foi enxergar o quanto eu era apegada ao meu pai. Lembra do que a gente falou lá no começo da live? Da pessoa que viu ou um pai, meu herói, ou meu pai, o carrasco, detesto os homens. Porque o meu pai foi ruim pra mim, então nenhum homem vai ser bom. Eu me vi nesse lugar. E foi num processo terapêutico que eu olhei para isso pela primeira vez. Eu tinha 27 anos. Não faz tanto tempo. E aí, o que aconteceu? Fui ver, poxa, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu me relaciono, eu não tinha amizade com mulheres. Porque eu tava sempre competindo com elas, sempre brigando com elas. Então, gente, essa live aqui, ela foi o meu processo isso aqui, tá? Foi o meu processo. E aí eu enxerguei isso com a análise de comportamento. Você já conhece a análise corporal? O nosso corpo, ele tem padrões. E eles têm a capacidade de mostrar o formato do seu corpo. Ele te ajuda a enxergar até essa questão. Porque tem um padrão específico, um perfil comportamental específico. Isso está evidente no seu corpo. Que você é apegada mesmo com seu pai, que nessa fase do desenvolvimento da infância, você foi para esse lugar de ser filhinha do papai. E com a análise comportamental, você aprende o autocuidado. Você vê o que funciona para você dentro do seu perfil de comportamento. Porque dentro do feminino, é claro, a gente falou de algumas ações, mas cada pessoa tem o seu jeito particular de se sentir acolhida emocionalmente, de ter o seu autocuidado, de ter essa autorregulação que é tão importante dentro das nossas questões emocionais. Eu também trabalho com constelações familiares. As constelações familiares, olha que maravilhoso. Essa terapia da constelação familiar é um estudo, é um exercício que a gente faz para ver o espaço que você ocupa dentro da sua família. Essa questão com pai e mãe, como que o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe te afetou, mesmo sem você ter consciência disso. E trouxe esses comportamentos de filhinha do papai, de filhinho da mamãe, de ser uma mulher masculina. Por que você teve que ser uma mulher masculina dentro da sua história, dentro do que aconteceu na sua família,
dentro das dificuldades que você teve. E é bem interessante, gente, a gente é afetado não só pela nossa criação na infância, não só pelo nosso pai e pela nossa mãe, mas também tem às vezes uma questão que aconteceu com a sua avó, uma questão que aconteceu com a sua tataravó. A gente não herda só a característica física, né? O meu cabelo, a minha pele, a cor dos meus olhos. A gente herda, a gente tem células, né, dentro da epigenética, onde você herda sentimentos, sensações e questões do seu sistema familiar como um todo. A gente não está aqui neste mundo sozinho, né? A gente faz parte de algo muito maior. Tem uma vida toda aqui para trás de você, dos seus antepassados, que te afetam, sim. Você chegou aqui através da vida dessas pessoas. E aí nossa ideia é passar a vida para frente, né? É passar a vida para frente de um jeito saudável. Então, dentro das constelações familiares, dentro da questão do autoconhecimento também, como eu te falei nessa análise de perfil, a gente consegue trabalhar essa questão. Se você se viu nessa live como uma mulher masculina, se você se viu nessa live como um homem feminino, se você percebeu que está casada com um homem feminino, ou que tem o padrão de buscar homens femininos para namoro. Então, olha como é importante trabalhar as suas questões para entender o que você atrai, para entender a sua postura. Gente, eu vou te falar essa questão de postura, eu amo explicar essa questão de postura, porque a gente nem imagina o quanto isso é verdade. Aqui na nossa cabecinha, né, a gente vê o mundo de uma forma, a gente tem a nossa percepção, a gente tem o nosso padrão comportamental. Você funciona desse jeito? Não é todo mundo que funciona do jeito que você funciona. Isso é bem interessante de entender, os perfis comportamentais, a forma como eles enxergam o mundo, né? A gente tem essas diferenças aí. Mas existe a realidade. É para a realidade que eu preciso olhar. E nessa questão de postura, olha que interessante. Às vezes eu penso que eu estou me comportando de um jeito e a minha postura está totalmente diferente. Por exemplo, quando eu falei pra você que eu tava nessa postura de trabalhar demais, de fazer coisas demais, eu era irritada, eu brigava com as pessoas, brigava até com o cobrador do ônibus. Eu não enxergava essa minha postura fechada. Eu não enxergava. Na minha cabecinha eu estava fazendo tudo certo. Na minha cabeça era assim que o mundo funcionava. E eu não enxergava a minha postura. Porque a postura é uma questão assim. Eu posso chegar pra você e falar assim: oi Maria, eu tô com muita saudade de você. Eu tô te falando que eu tô com saudade, mas a minha cara, a minha postura já mostra que eu tô mentindo, né? Eu tô te falando uma coisa, mas a minha postura, o meu interno, o meu sentimento aqui não mente. Que eu não tô com saudade de você, eu não queria te ver. Aí a mulher faz muito isso, né? Ai, sou cretina, isso o quê? Quanto tempo que a gente não se vê? Você não me mandou mensagem. Pelo que a gente tá falando, a gente tá brigando. Mas pela nossa postura, a gente tá feliz de ter se visto. Então, existe uma diferença entre o que a gente pensa e existe uma diferença entre o que a gente realmente está sentindo. E às vezes você não está conectado com a sua postura. Você chega num lugar e afasta as pessoas de você. E aí aqui dentro você está pensando, mas por que será que ninguém chegou perto de mim? Qual era a sua postura naquele lugar? Como você realmente estava direcionado pelo seu emocional para estar ali? Dentro das terapias, a gente consegue enxergar essa questão de qual é a minha postura. Qual é a minha postura? Qual é a minha postura com o meu marido? E aí ver como é interessante, né? A mulher que está na polaridade masculina, porque ela aprendeu a ser assim a vida toda, ela acha que isso é muito normal. E aí o homem, o marido, não se prontifica, não abre a porta do carro, não traz flores para ela, não toma as rédeas da família. Essa mulher aqui, ela fica brava, mas ela nem percebe que ela tá numa postura tão masculina que o homem não precisa fazer nada mesmo, porque ela já tá resolvendo tudo. E aí eu fico irritada porque o outro não tá fazendo nada, mas a minha postura não deixa o outro fazer nada. Então olha como essa questão de postura, ela é importante. E na verdade, a nossa live inteira a gente falou da postura, né? Eu sou mulher, mas a minha postura é masculina.
Eu sou homem, mas a minha postura é feminina. Então é para a postura que a gente olha dentro das constelações familiares. E é um exercício que dá para fazer online. A gente faz com bonequinhos que são representantes. Você posiciona esses bonequinhos e a forma como você organiza esses bonequinhos mostra como a questão está organizada dentro de você. Dentro de você. É como o xadrez tem as suas casinhas e tem a posição certa das peças. Na constelação familiar é como se você montasse ali o seu tabuleiro. E eu sei as regras do jogo, porque eu sou consteladora. Então, eu vou te falar, olha, então, sabe isso que você posicionou aqui? Significa isso e isso e isso. Aí você vai enxergar o seu problema e vai enxergar por que você está na polaridade errada, pessoa. Por que tá uma mulher masculina? Por que você tá enfrentando as dificuldades que você enfrenta na sua vida? Então, gente, realmente, a terapia é assim, você pode lavar você pode lavar roupa no tanque o dia inteiro, várias horas esfregando. Ou você pode colocar a roupa na máquina. O processo de limpeza, ele vai acontecer, mas ele vai demorar muito mais se você ficar aí lavando roupa no tanque, se você ficar aí tentando resolver sua questão por conta própria. A terapia acelera o processo, porque você enxerga o que você precisa enxergar, porque tem outra pessoa te auxiliando, tem uma luz, tem uma direção. Isso acontece nas constelações familiares, isso acontece nesse processo de autoconhecimento da análise corporal. Eu trabalho com essas ferramentas. E é interessante analisar essa questão das terapias breves, né? Eu senti muito essa diferença, gente. Eu, Ana Carolina, falei pra você que eu resolvi minhas questões aí, trabalhei minhas questões e, obviamente, trabalho questões. Porque o ser humano está em constante desenvolvimento. Inclusive, aprendi isso, de me reunir com um grupo de mulheres para ser mais feminina, para cuidar mais do meu feminino. E estamos aí na jornada, porque a gente vive para frente e vive evoluindo. A vida é assim, é um eterno aperfeiçoamento. Perfeito hoje não é possível, mas a gente está sempre se aperfeiçoando para viver melhor, para a vida acontecer. Eu sempre falo aqui dessa expressão, né? A gente quer que a vida aconteça, que a vida vá para frente, que tudo que os nossos antepassados fizeram para a vida chegar aqui não seja em vão. Eu quero passar a vida para frente, assim como a vida chegou até mim. Por isso que a gente se cuida, né? E aí, para isso que existem os processos. Eu procurei terapia. Com 19 anos, fiz uma sessão com a psicóloga. Depois eu voltei a fazer terapia com uma psicóloga quando eu tinha 26 anos, porque eu não entendia isso, gente. Puxa, por que eu trabalho tanto? Por que eu tô sempre tão cansada? Por que eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas? Por que não deu certo aqui com esse rapaz? Aí o que eu fiz? Fui fazer terapia convencional. E não, eu falo pra você que não me satisfez. Não enxerguei o que eu precisava enxergar. A minha sessão de análise corporal, quando eu fiz a minha sessão de análise corporal, é o seu perfil comportamental ali na sua cara, ali na sua frente. E você enxerga com uma clareza assim, uau, eu tenho essas potencialidades, eu tenho essas qualidades, eu não sabia disso. Olha, isso aqui funciona melhor pra mim. Olha, minha mãe funciona assim, eu funciono assado, por isso que a gente não se dá tão bem. Puxa, eu sou muito apegada ao meu pai, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu sou perfeccionista, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então eu falo que a análise comportamental, esse perfil, ele me poupou muito tempo. Para mim, esses processos de análise comportamental, constelação familiar, quem já fez sabe, é colocar a roupa na máquina de lavar. O processo acontece mais rápido. Então, se você está buscando os porquês, se você chegou aqui nessa live, se você assistiu todo esse conteúdo, não foi por acaso. A gente fala, né, percebe que cada um tem o terapeuta que merece. Você chega no perfil da pessoa que você precisa chegar na hora que você está pronto para enxergar o que você precisa enxergar. Olha a Marli comentando aqui pra gente. Muito obrigada pela ajuda. Sua live é muito rica, você é muito doce ao usar as palavras, ficou muito bom de ouvir. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Marli.
Eu fico realmente feliz porque esse assunto é muito importante. Eu vejo esse assunto assim na minha vida, no meu processo de transformação e de melhora. E eu fico muito feliz de poder levar esse conhecimento tão rico para as pessoas mesmo. Gente, eu, há 3 anos atrás, se você me conhecesse, eu era essa professora do Jardim da Infância bem estressada, tá? Bem irritada. Com as crianças, graças a Deus, eu conseguia fazer bem o meu trabalho, conseguia ser doce. E aí, mas eu tinha esses problemas de relacionamento com as mulheres, com os adultos. E aí que eu fui enxergar tantas questões minhas. Eu enxerguei, inclusive, que eu era assim, doce, meiga. Eu voltei para esse lugar feminino. Porque antes, as pessoas só falavam que eu era chata. Hoje eu voltei para esse lugar onde eu escuto esses elogios de ai, você é meiga, você é doce, ai, olha o meu feminino, que lindo, né? Porque o feminino é acolhedor. Então, quando eu escuto assim de vocês que eu tô acolhedora, olha aí o resultado do processo acontecendo. E eu amo realmente falar. Eu sou comunicativa e hoje eu consigo colocar a minha comunicação assim a dispor das pessoas. Então, sim, quando você trabalha suas questões, quando você vem para o seu lugar, quando você assume mesmo a dádiva que é ser mulher, as coisas fluem. Até as pessoas percebem o seu processo acontecendo. E olha isso, gente. Antes eu falava que eu queria ter nascido homem. Eu falava que eu queria ter nascido homem. Veja só. Eu era totalmente assim, resolutiva. Desde muito pequena já queria resolver as coisas. Hoje eu vejo a bênção que é ser mulher. É um privilégio ser mulher. Tudo que a gente pode sentir como mulher. Ser bela, cuidar de si mesmo. Poder trazer paz e conforto e carinho para o outro. Poder usar o meu sentir. Porque como terapeuta eu faço isso. Você vem para o atendimento comigo, eu sinto a sua dor e a gente olha para isso junto. Eu sou sincera, tá? Então eu também falo as verdades que você precisa ouvir e a própria constelação mostra, né? Para a pessoa se ela tá na polaridade errada, onde é que tá o problema. Então aqui o negócio funciona assim. É com carinho, é com respeito e é com seriedade. E eu fico muito feliz de poder entregar isso, porque eu vivo o meu processo, eu vivo a minha transformação e eu posso entregar isso para vocês. Então, muito obrigada, Marli, e muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco durante essa live. Se você está assistindo essa live gravada, deixa seu comentário, deixa sua percepção, deixa o seu like para que o Instagram entenda que esse assunto foi relevante e aí o Instagram entrega para mais pessoas. Informações riquíssimas aqui mesmo, gente. Eu fico feliz de ter chego nesse lugar para compartilhar tudo isso, todos esses exemplos com vocês. Fico feliz que tenha feito sentido. E me despeço aí, depois de 1 hora de live, muito feliz de estar aqui com vocês. Até a próxima live, onde a gente vai falar de mais assuntos tão ricos como sempre. Deixa a sua sugestão lá na caixinha de perguntas, põe um comentário aqui, me manda mensagem no direct, o que você precisa hoje. A gente olha para o que você precisa, traz em lives, traz no atendimento individual, porque o objetivo é esse, né? A vida tem que acontecer para todos nós. A gente compartilha o que a gente sabe, a gente lança a luz aqui. Não, olha, quero enxergar melhor isso, quero entender essa parte do meu caminho. A gente faz isso junto, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima live. É um prazer estar aqui para servir vocês. Muito boa noite. Tchau, tchau.